Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o nosso programa semanal Quer Saber. Um programa que veio para tirar suas dúvidas sobre o Espiritismo, e hoje nós vamos conversar com o nosso amigo Eduardo Feitosa, que vai nos falar um pouco sobre passe. Eduardo, seja muito bem-vindo. Olá, Márcia, é um prazer estar aqui contigo nessa nossa casa de paz, de amor e de caridade. Uma boa noite para quem está nos assistindo. Então, a gente gostaria de saber o que significa um passe, Eduardo. Márcia, um passe nada mais é do que uma transmissão de energia de um ser para outro ser. Na casa espírita, nós usamos a imposição de mãos para a transmissão dessa energia para os nossos pacientes. Ah, interessante. Eduardo, e qualquer pessoa pode dar um passe? Se for um trabalhador espírita, ele deve. Até porque a doutrina espírita é uma doutrina de experimentação. E o passe é isso, é experimentar, não tem que ter medo, não tem que estar pensando que vai se sobrecarregar de energias negativas do paciente, nada disso acontece. Tudo está sob controle na câmara de passe. Então, o passe, a despeito do que se fazia no cristianismo antigo, ele é uma imposição de mãos tranquila, e qualquer pessoa pode doar, pode fazer a caridade do bem. E existe alguma técnica especial para a aplicação do passe? Claro que existe. A gente sabe que a doutrina espírita é uma doutrina que nós precisamos investigar, estudar, aprender. Todavia, o mais importante no passista é o evangelho no coração e a prece nos lábios, para entrarmos em sintonia com os nossos amigos espirituais que tanto nos auxiliam nessas horas. E é verdade que se pode dar passe tendo contato físico? Exatamente, Márcia. O contato físico é dispensável, totalmente dispensável, por higiene, por caráter e por moral. O passe é dado com imposição de mãos sobre o corpo, sobre a cabeça, descendo no sentido de cima para baixo, lentamente, ritmicamente, para assegurar toda a transmissão de equilíbrio, de tranquilidade ao paciente. E as pessoas, quando estão tomando passe, elas têm alguma sensação diferente? Sim, isso às vezes é diferente de pessoa para pessoa, mas tem pessoas que já sentem o refrigério, aquela doçura no seu ser, e chegam às vezes tão desorientado, negativo, sem acreditar mais em nada, sem saber mais de nada. Então, ele vai sentir com certeza um refrigério e uma coisa boa no seu ser. Ótimo. Olha só, agora tem uma dúvida bem interessante. O passe é uma energia minha ou de outro espírito? No passe, na casa espírita, geralmente o passe fica sob condução da espiritualidade. Então o passe geralmente é misto, ou seja, tem a influência minha, a influência animal do passista, e tem a influência do espírito. Todavia, em alguns momentos, aquele passe pode ser dado diretamente pelo espírito. Certo. Isso daí você vai explicar para a gente melhor daqui a pouquinho. Agora, veja só, pessoas doentes fisicamente não podem dar passe? Isso é mito ou é verdade? É verdade, Márcia. Não deve. Quando estamos doentes, com energias negativas, energias deletérias, o que é que vamos dar? Nós temos de dar o melhor que nós temos. Quando não se tem nada, outros têm pouco, não se pode dar nada. Então, pessoas doentes devem evitar de comparecer às câmaras de passe. Então, na verdade, ele deveria vir tomar um passe, né? E não aplicar o passe. Com certeza, o médium passista, em alguns momentos, há necessidade dele tomar passe. Por que não? Somos todos, abrimos às vezes os nossos pensamentos para espiritualidade negativa, e às vezes isso nos atinge
e precisamos recompor todo o nosso corpo espiritual. Às vezes a gente fica desequilibrado mesmo, né? Sim. E aí não há, é um bem que a gente faz para conosco mesmo, né? Um autocuidado, o passe também, né? Não é só porque somos trabalhadores da Casa Espírita que não necessitamos também, né, Eduardo? Todos estamos nessa caminhada de progresso, então todos precisamos de auxílio e de ajuda. Bastante. Olha só, que interessante. Se passes são energias emitidas para se aplicar, eu preciso ter um regime alimentar, evitar irritações ou desequilíbrio emocional durante o dia? Como é uma transmissão de energia, de ser para ser, claro que nós, passistas, precisamos ter um regime necessário e suficiente para a prática. Evitar comer comidas pesadas, alimentar-se de carne naquele dia, pelo menos uns 2, 3 dias antes, evitar bebida ou cigarro, porque isso tudo é transmitido nos fluidos do passe. Então, de certa forma, há um desequilíbrio energético se eu não prestar atenção, se eu não tomar cuidado com a alimentação, com os pensamentos, né? Com certeza. E como o organismo, ele trabalha toda a energia, ele vai fazer a digestão e você deixa de tirar o que melhor você tem de seus fluidos para transmitir aquele irmão tão necessitado às vezes. Então acaba comprometendo mesmo o resultado, né? Ou não? Eu acredito que não comprometeria, porque a espiritualidade ela controla toda essa câmara de passe. E na hora que um passista se encontra fora daqueles do mínimo necessário, ele é isolado e o passe é feito diretamente pela entidade espiritual. Olha só que interessante, era justamente uma dúvida dessa que a gente tinha. O que pode ocorrer em uma pessoa que recebe um passe de alguém desequilibrado? Justamente vai ocorrer isso que nós acabamos de falar. A espiritualidade que conduz os trabalhos na Câmara de Passe, ela vai isolar aquele passista. E aqueles fluidos dele certamente não atingirão o paciente. Então o paciente que vai tomar seu passe no centro espírita pode ficar tranquilo. Às vezes, se acontece alguma energia mais negativa, às vezes é do próprio paciente que não tem a fé e a vontade necessárias para tomar aquele passe. Então tudo está amparado pela espiritualidade, né, Eduardo? Exatamente. Então agora vamos falar um pouquinho sobre os aspectos técnicos. Muitas vezes a gente ouve falar sobre chakra. O que é chakra e para que serve? O chakra é um termo que vem do sânscrito, das religiões orientais. Na doutrina espírita, nós trabalhamos, denominamos de centro de forças, centros vitais. Interessante. Então, é a mesma coisa, temos 7 centros vitais principais, embora o corpo humano tenha vários, que atua no espírito e no espírito encarnado, quando ele atinge os nossos órgãos, coronário, laringe, coração, a parte digestiva nossa e a parte primária, os chakras primários, que é a nossa parte sexual. Certo. E agora eu gostaria que você nos dissesse o seguinte: então o passe serve para reequilibrar esses centros de força, não é isso? Certamente que todo passe ele é emitido pela espiritualidade, quando ela traz a energia, o fluido, pela cabeça, no chakra coronário, e dali ele dissipa, ele dilui por todo o organismo, equilibrando nossas energias, equilibrando nosso ser e nos tornando pessoas mais saudáveis, mais equilibradas e com a vontade de interagir nesse mundo que vivemos. Que ótimo. Olha só, agora a nossa conversa já está chegando ao final, e aí eu gostaria de pedir para o Eduardo dar as suas últimas palavras, deixar uma mensagem para a gente, se despedindo nesse nosso encontro de hoje. Fala aí, Eduardo. Bom, eu queria trazer como trabalhador da casa, da UEDAC, que as pessoas, independente da religião, possam comparecer à nossa casa, assistir uma palestra pública, onde é transmitido todo o conhecimento evangélico trazido por Jesus. Aquilo nos traz força, nos fortalece, nos mostra a real maneira de viver
que às vezes temos conceitos equivocados, e aí tomar o passe e ver que essa energia benéfica, quanta coisa boa ela nos traz. Porque o passe é amor, é caridade, é troca e é experiência vital. Ai, olha só que notícia boa, né? Um convite desse realmente vale a pena. A gente, quem nunca tomou um passe de uma casa espírita, então venha nos visitar, venha assistir uma palestra. E nós vamos ficando por aqui. Agradecemos a sua presença e na próxima semana estaremos aqui com um novo tema no programa Quer Saber. Até lá!